Olá, pessoal. Chegamos, então, à nossa aula 11 do curso, é a penúltima aula. É uma aula com uma coisa interessante, curiosa, que em alguns momentos vai até contra a nossa intuição, mas é uma aula curta, é um conteúdo curto, que tem muito a ver com o que a gente viu na última aula. Na última aula a gente trabalhou com raízes de equações de funções polinomiais ou raízes de polinômios. Agora a gente vai caracterizar um pouquinho quem são esses números que são raízes de polinômios. Então a aula de hoje é sobre números algébricos e transcendentes. A gente não vai se aprofundar muito. Tem uma demonstraçãozinha mais chata, eu vou tentar conversar com vocês na demonstração, que é para vocês entenderem a ideia, não para vocês reproduzirem essa demonstração. E vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, como eu faço sempre. Vamos ver se foi. Está indo. Maravilha. Então, aqui está semana, mas é claro que no nosso curso a gente teve semana de preparação de prova, semana de prova. Então, em termos de semana, a gente não está na 11ª semana, mas é a 11ª semana de conteúdo, de matéria. Bom, então, o que seriam números algébricos? A gente vai começar trabalhando com números algébricos, que são os números mais interessantes de trabalhar. Então, os números algébricos, eles podem ser reais ou complexos, tá? E a gente diz que ele é algébrico quando ele é raiz de uma equação de coeficientes inteiros, da forma, então, é raiz de uma equação polinomial. Então, ele é raiz de um polinômio de coeficientes inteiros, tá? Essa definição poderia ser dada com coeficientes racionais também, dá no mesmo, tá? A gente consegue passar de uma equação para outra ajustando esses coeficientes, dividindo por todos os coeficientes pelo coeficiente dominante, e aí a gente transforma isso tudo em coeficientes racionais. Se os coeficientes fossem racionais, era só multiplicar a equação inteira pelo MMC dos denominadores, que a gente transformava essa equação em coeficientes inteiros. Em nenhum dos dois casos, uma raiz deixaria de ser raiz da outra equação. Então, uma raiz de uma equação continua sendo a da equação depois que você multiplica por alguma constante. Então, assim, eu poderia dar essa mesma definição usando coeficientes racionais e não inteiros. Mas é mais fácil trabalhar com inteiros, então vamos trabalhar com inteiros. E aí, bom, a gente vai começar a tentar conhecer quem é esse conjunto. Vamos pensar, por exemplo, todo número racional. O número racional é da forma P sobre Q, com P e Q inteiros e primos entre si. E eu afirmo para vocês que todo número racional ele é algébrico. Por quê? Para mostrar que um número é algébrico, basta a gente encontrar uma equação polinomial da qual ele seja raiz. Então, bom, esse polinômio ele é raiz dessa equação de primeiro grau aqui. Né? Se você isolar o x aqui, vai ficar, joga o p para o outro lado, divide por q, a raiz dessa equação é x igual a p sobre q. Então, perfeito. Lembrando que q é diferente de zero, isso aqui é uma equação polinomial. Bom, qualquer raiz enésima de um número racional também é um número algébrico. Ou seja, eu estou ampliando agora o meu conjunto. Eu já tenho que todos os racionais são algébricos, mais ainda agora, qualquer raiz enésima de um número racional é um número algébrico. E aí a equação é parecida. De fato, esse número aqui é a raiz dessa equação. Você joga o p para o outro lado, divide por q, e depois tira a raiz enésima, você chega que o x é igual a isso aí. A raiz enésima de p sobre q. Ou seja, aqueles números, raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 5, que todos eles que não eram racionais, eram irracionais, eles são algébricos. Então, eu já estou ampliando. Então, repara que esse conjunto dos algébricos ele é maior do que o conjunto dos números racionais. Então, vamos tentar pensar nesse conjunto. E aí, vamos esquecer os complexos por enquanto, só para a gente poder enxergar melhor, tá? Então, se eu represento por A o conjunto dos números reais algébricos, eu vou ter que esse conjunto A ele é maior do que os racionais. E, bom, se é um conjunto de números reais, ele é menor do que o conjunto dos reais.
E aí, lá de análise, não sei se vocês já fizeram o curso de análise, caso não tenham feito, eu vou tentar, não matematicamente, mas intuitivamente, explicar um pouquinho o que eu quero dizer aqui. Bom, o conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais são conjuntos enumeráveis. O que significa isso? Que são conjuntos infinitos, sim, mas que você consegue pegar esses elementos e enfileirar. E com isso, você consegue não deixar nenhum elemento para trás. Você vai enumerando os elementos do conjunto, então você tem sempre o elemento seguinte. O que não acontece nos números reais. Você não consegue enumerar os elementos reais de modo que você tenha sempre o elemento seguinte. O que eu quero dizer é que se você tem um número real, não existe uma maneira de você enumerar esses elementos de modo que você fale, depois desse, vem esse. Nos números racionais, isso é possível. A maneira de enumerar não é a maneira lógica de você colocar, olha, depois do zero vem o 0,1, depois o 0,2. Não, porque entre o 0 e o 0,1 a gente ainda tem uma infinidade de racionais. Mas existe uma maneira de você enumerar, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. E aí, os conjuntos enumeráveis e os não enumeráveis são classes de conjunto infinitos com tamanhos diferentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o infinito pode ter tamanhos diferentes, mas ele pode. O infinito ele pode ser enumerável e ele pode ser não enumerável. O infinito não enumerável é maior do que o infinito enumerável. Então, um conjunto não enumerável, embora ele seja infinito também, ele tem muito mais elementos do que o conjunto infinito enumerável. Isso é muito pouco intuitivo, mas a gente dá o nome na matemática de cardinalidade. Então, a cardinalidade dos reais é maior do que a cardinalidade dos racionais, tá? Porque isso aqui é um infinito não enumerável e isso aqui é um infinito enumerável. Então, se a gente parar para pensar que os reais eles são a união dos racionais com os irracionais, e os reais são maiores do que os racionais, muito maiores, é de se esperar que os irracionais, então, sejam muito maiores do que os racionais. E é verdade. Os irracionais eles são não enumeráveis também. Então, a gente tem muito mais irracionais do que racionais. E aí a pergunta que eu tenho agora é em relação a esse conjunto aqui dos algébricos. Será que os algébricos são enumeráveis ou será que eles são não enumeráveis? Ou seja, será que existe muito mais número algébrico ou número não algébrico? E aí a intuição diz que tem mais números algébricos, né? Eu listei um montão no slide anterior, né? Mas a nossa intuição está enganada. Na verdade, a pergunta é qual é o tamanho desse conjunto A, né? Será que eu tenho mais números algébricos ou menos números algébricos? E a resposta é que eu tenho menos números algébricos do que não algébricos. Então, o conjunto dos números algébricos é enumerável. E aí, eu preparei uma demonstração, ela está bem curta, porque a minha ideia não é que vocês leiam ela e entendam, né? A demonstração é uma ideia de como se demonstra, a gente vai conversar aqui. E aí eu vou usar algumas coisas que estão lá no curso de análise, então para quem não fez, eu vou falar um pouquinho. Uma delas é, uma união de dois conjuntos enumeráveis vai ser um conjunto enumerável. Uma união enumerável, ou seja, se eu faço uma união infinita, mas enumerável, de conjuntos enumeráveis, ainda é enumerável. O produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Então, por exemplo, se eu considerar os pares ordenados formados só por números inteiros, isso é enumerável. Por quê? Porque o conjunto dos inteiros é enumerável e quando eu faço um par ordenado de inteiros, eu estou fazendo o produto cartesiano de Z com Z. Então, se o Z é enumerável, o produto cartesiano é enumerável, então o conjunto dos pares é enumerável. Dos pares inteiros, tá? Os pares reais não, porque os reais não são enumeráveis. Então, primeira coisa é a gente observar o seguinte. Vamos fixar, para cada n natural, vamos fixar o seguinte conjunto.
Eu vou começar por aqui. Quem vai ser P de N? P de N vai ser o conjunto de todos os polinômios com coeficientes inteiros e grau fixo N. Então, P2 é o conjunto de todos os polinômios de grau 2 e coeficientes inteiros. O P5 é o conjunto de todos os polinômios de coeficientes inteiros e grau 5. Então, Pn é o conjunto de todos os polinômios de coeficientes inteiros e grau n. Bom, então, eu vou definir o conjunto AN, conjunto formado por todas as raízes reais de polinômios de grau n. Então, esse conjunto AN aqui, o conjunto A3, é o conjunto de todas as raízes reais de polinômios de grau 3, com coeficientes inteiros. Bom, então, se eu faço a união, se eu vario esse n de 1 até infinito, eu tenho todos os polinômios possíveis de coeficientes inteiros, porque eu estou variando todos os graus possíveis. E se eu considero o conjunto formado por essas raízes, eu vou ter todos os números algébricos reais. Porque eu vou ter o quê? Todas as raízes reais de polinômios de coeficientes inteiros com qualquer grau, porque eu estou fazendo esse n variar. Então, basta, para concluir o que eu quero, basta mostrar que esse conjunto aqui é enumerável. Por quê? Bom, porque o conjunto A, como eu falei, é a união desses conjuntos aqui. Então, se eu fizer o n natural, se eu fizer o n variar nos naturais, esse conjunto aqui, eu vou ter todas as raízes de todos os polinômios, de todos os graus, com coeficientes inteiros. Então, eu vou ter o conjunto dos números algébricos reais. E, como eu falei, a união enumerável de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável. Então, esse A aqui é a união desses conjuntos ANs. Se eu mostro, ainda não mostrei, mas se eu mostro que esse AN é enumerável, essa união é uma união enumerável. Por que essa união é enumerável? Porque eu estou fazendo o N variar no conjunto dos naturais. E como eu falei para vocês, o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais são conjuntos enumeráveis. Então, isso aqui é uma união enumerável de conjuntos que eu vou mostrar que são enumeráveis. E aí, com isso, então, eu posso concluir que o A é enumerável. Então, vamos lá. Minha ideia é mostrar que o AN é enumerável. Bom, então, reescrevendo o AN, repara, o AN, ele é para cada N fixo, tá? Lembrando que agora eu vou trabalhar com N fixo. Eu quero mostrar que o AN com N fixo é um conjunto enumerável. Bom, eu posso escrever o AN dessa maneira. O que significa isso? Olha, AN é a união entre todos os polinômios de grau n e coeficientes inteiros, é o conjunto das raízes desse polinômio. Então, o que está escrito aqui, ó, é a união de que conjunto? De R real, tal que R é raiz do polinômio. Repara que aqui dentro eu tenho um polinômio fixo, mas eu estou fazendo a união desses polinômios. Então, é como se eu pegasse aqui o primeiro polinômio de grau n e pegasse todas as raízes dele. Aí depois eu pego o segundo polinômio de grau n, considero todas as raízes dele. Depois eu pego o terceiro polinômio de grau n e considero todas as raízes dele. Então, esse conjunto aqui é o conjunto de todas as raízes de um polinômio P de R fixado. E aí eu faço esse polinômio P variar no conjunto dos polinômios de grau n. Bom, repara, esse conjunto aqui, sem a união, se eu tenho um polinômio de grau n e eu quero fazer o conjunto de todas as raízes desse polinômio, a gente viu na aula passada que um polinômio de grau n ele tem no máximo n raízes reais. Ele tem exatamente n raízes complexas, mas ele tem no máximo n raízes reais. Então, esse conjunto aqui tem no máximo n
raízes. Então, para cada P, esse conjunto aqui, que é o conjunto das raízes de P, ele tem no máximo N elementos. Além disso, se a gente olhar para esse conjunto Pn aqui, repara, o que é o conjunto Pn? Ele é o conjunto formado pelos polinômios A0 mais A1, A1x mais A2x. Vamos voltar nesse slide aqui. Ó, isso aqui é um exemplo de um polinômio Pn com coeficientes inteiros. Bom, então esse coeficiente é inteiro, esse coeficiente é inteiro, esse coeficiente é inteiro, esse coeficiente é inteiro. Bom, quantos coeficientes eu tenho num polinômio de grau n? Eu tenho n mais um coeficiente. Repara que eu posso identificar esse polinômio aqui com um vetor de coordenadas A0, A1, A2, A3, até o AN. Então, variando as coordenadas do vetor, eu estou variando os coeficientes do polinômio. Ou seja, o conjunto formado pelos polinômios de grau n com coeficientes inteiros é a mesma coisa que o conjunto de vetores com coordenadas inteiras A0, A1 até AN. Quantas coordenadas eu tenho, então? N mais uma coordenadas. Qual é o conjunto formado pelos vetores de N mais uma coordenadas inteiras? É o produto cartesiano de Z N mais uma vezes. Se fossem vetores de duas coordenadas, seria o produto cartesiano do inteiro duas vezes. Se fosse três coordenadas, produto cartesiano do inteiro três vezes. N mais uma coordenadas, produto cartesiano do conjunto dos inteiros, N mais uma vezes. Ou seja, esse conjunto Pn é equivalente, ele na verdade é isomorfo, ao conjunto Z elevado a N mais 1. Como eu falei para vocês, o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Se o Z, o conjunto dos inteiros, é enumerável, os produtos cartesianos de Z por Z vão ser enumeráveis. Logo, se esse conjunto Pn ele é equivalente a Zn mais 1, ele tem que ser enumerável. Então, em resumo, eu tenho o quê? Que o AN é uma união enumerável, porque eu estou variando dentro do conjunto Pn, então eu tenho uma quantidade enumerável de P, então é um conjunto enumerável, é uma união enumerável de conjuntos finitos. Ou seja, a N é uma união enumerável de conjuntos finitos. E, portanto, ela é também enumerável. Bom, como eu falei, só precisava concluir que o AN era enumerável. Logo, eu concluo que o A o conjunto dos reais algébricos é enumerável. É uma demonstração simples? Não, não é uma demonstração simples, tá? Por isso não é uma demonstração que eu vou exigir de vocês. Quem conseguiu entender, maravilha, é bem legal. Acho que quem já fez o curso de análise tem mais chance de entender o que foi feito aqui. Quem não fez o curso de análise, quando fizer o curso de análise, volta aqui nessa aula e dá uma olhadinha, que isso é um bom exercício de enumerabilidade, tá? Mostrar que esse conjunto ele é enumerável. Então, assim, o que a gente fez, na verdade? A gente escreveu o conjunto dos algébricos como uma união enumerável de conjuntos ANs. Esse conjunto, cada conjunto AN, a gente escreveu como uma união enumerável de conjuntos finitos. Então, bom, conjunto finito, se eu faço uma união enumerável, é enumerável. Então, cada AN é enumerável. O A é uma união enumerável desses ANs, então o A também vai ser enumerável. Tá legal? Bom, eu fiz para os números reais porque eu queria responder aquela pergunta, né? Se o A era um número próximo dos reais em termos de tamanho ou próximo dos racionais em termos de tamanho. Lembrando que os racionais são enumeráveis, os reais não são enumeráveis. Portanto, tem tamanhos de infinito diferentes.
A gente acabou de ver que o conjunto dos algébricos está entre os dois, mas ele é enumerável. Então, em termos de tamanho, ele é equivalente aos racionais e não aos reais. Bom, mas se eu quiser fazer isso para o conjunto total dos algébricos, incluindo reais e complexos, é muito fácil de fazer. A demonstração é idêntica. A única diferença é que aqui a gente não vai ter que ele tem no máximo n elementos, e sim que ele vai ter exatamente n elementos. Então, não tem muita diferença. Continua sendo um número finito, só que ele vai ter exatamente n elementos. Bom, e aí se a gente conclui que o conjunto dos algébricos ele é bem menor do que os reais, então a gente tem muito mais elementos não algébricos. E aí é verdade, a gente tem sim, e esses elementos que não são algébricos, eles são chamados de transcendentes. E aí um corolário, ou seja, um resultado imediato do teorema anterior, é que o conjunto dos números transcendentes ele não pode ser enumerável. Por quê? Porque eles são o complementar dos algébricos. Então, se esse conjunto dos transcendentes fosse enumerável, o que a gente teria? Que o conjunto dos reais seria enumerável, porque os reais eles são uma união de quem? Dos algébricos e dos não algébricos, que a gente acabou de chamar de transcendentes. Os algébricos a gente viu que são enumeráveis. Se os transcendentes também fossem, eu teria uma união de dois enumeráveis. E aí eu teria que os reais seria enumerável. Mas a gente sabe que não é verdade. Se não sabe, vai saber no curso de análise, mas é verdade, os reais não são enumeráveis. Bom, então eu não posso ter os dois conjuntos enumeráveis. Se os dois fossem enumeráveis, a união seria. Ou seja, se os algébricos já são, a gente mostrou que são, os transcendentes não podem ser. E aí a gente conclui que o conjunto dos números transcendentes ele é muito maior do que o conjunto dos números algébricos. Eles têm uma cardinalidade dos infinitos não enumeráveis. Bom, e aí dois exemplos. A gente não vai ficar trabalhando com números transcendentes, porque isso não é trivial. Mas dois números conhecidos de vocês que são transcendentes são o número π e o número e da função exponencial. Esses são exemplos de números transcendentes, ou seja, eles não são raiz de nenhuma equação polinomial com coeficientes inteiros. Bom, e aí dois resultados que a gente não vai fazer, mas que são interessantes de colocar aqui. Ó. Primeiro o conjunto dos números algébricos é um corpo. Né? Então, assim, a gente viu que o conjunto isso no início do curso, né? O conjunto dos naturais não é nada, mas o conjunto dos inteiros é um anel. Quando a gente considera os racionais, passa a ser um corpo. O conjunto dos reais também é um corpo. O conjunto dos complexos também é um corpo. E o conjunto dos algébricos ele está entre os racionais e os complexos. Né? Se a gente considerar o conjunto dos algébricos só reais, ele está entre os racionais e os reais. E aí é natural a gente perguntar se esse conjunto é um corpo. E ele é. Bom, como ele está contido dentro dos complexos, e os complexos são um corpo, bastaria mostrar que ele é um subcorpo. O que eu precisaria mostrar? Que ele é fechado para a soma, que ele é fechado para o produto, que o inverso de qualquer número algébrico ainda é algébrico e que o simétrico de qualquer número algébrico é algébrico também. A demonstração de que ele é fechado para a soma e fechado para o produto é uma demonstração chata, complicada, a gente não vai fazer. A demonstração de que o simétrico e o inverso de qualquer número algébrico são algébricos também é bem mais simples e está no nosso EP. Tá? Com o gabarito, com a resolução toda feita, mas é o primeiro exercício do nosso EP. Então, assim, com esse exercício a gente vai observar que esse conjunto é fechado para o simétrico e para o inverso. O fechado para a soma e para o produto a gente não vai fazer, tá? Mas acreditem, o conjunto dos números algébricos é um corpo. E outro resultado interessante é que ele é denso nos reais. E esse é fácil de deduzir. O que é um conjunto denso nos reais? É um conjunto que é da seguinte maneira.
Se eu pego qualquer intervalo de números reais, por menor que seja, esse intervalo vai conter uma infinidade de números algébricos. Isso é verdade, tá? Porque o conjunto dos racionais a gente já sabe, é outro resultado de análise. Não sei se todos já fizeram, se não fizeram, vão fazer e vão ouvir falar sobre isso. O conjunto dos racionais, ele é denso nos reais. Então, assim, qualquer intervalo de números reais, por menor que seja, possui uma infinidade de números racionais. Como o conjunto dos algébricos contém os racionais, então é imediato que esse conjunto dos algébricos ele é denso também nos reais. Tá? Por último, um exemplo super curioso. Na verdade, quando eu fiz uma palestra para o polo de Petrópolis e para o polo de Nova Iguaçu, eu chamei de uma conversa sobre matemática, um bate-papo sobre matemática, e na palestra que eu dei para Petrópolis, eu incluí esse exemplo aqui. Na verdade, é um pouco mais do que eu vou fazer aqui. Lá na palestra, eu mostro que esse número, na verdade, vale 1. Aqui, eu vou apenas mostrar que ele é um número algébrico. Não é trivial a gente verificar que esse número é algébrico, mas é para vocês verem a curiosidade, como é contraintuitiva essa questão. Mostrar que o número é algébrico significa obter um polinômio de coeficientes inteiros, de modo que esse número seja a raiz dele. Então, a gente vai fazer umas contas inversas, tá? Eu vou chamar de A esse número e vou fazer conta. E aí, é claro, eu não vou como é que se diz? Destrinchar essa conta toda, mas se eu elevo esse número ao cubo, e aí, claro, vocês têm que fazer, se vocês quiserem verificar se eu não estou enganando vocês, vocês têm que fazer no papel esse cubo, mas usando o binômio de Newton, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, que eu estou escrevendo na forma de elevado a 1/3, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Tá? Então, isso aqui é usando o binômio de Newton. Bom, se eu somo esse com esse aqui, que não estão elevados a nada, esse menos raiz de 5 cancela com raiz de 5, fica 2 mais 2 igual a 4, e eu vou colocar em evidência nesses dois termos aqui o 2 menos raiz de 5 elevado a 1/3, vezes 2 mais raiz de 5 elevado a 1/3, vezes 3. O que vai sobrar? Nesse aqui vai sobrar 2 menos raiz de 5 elevado a 1/3, e nesse aqui sobra 2 mais raiz de 5 elevado a 1/3. Bom, fazendo essa conta aqui, né, 3, eles estão com a mesma potência, então eu posso colocar dentro da mesma potência e faço esse produto. 2 menos raiz de 5 mais 2 vezes 2 mais raiz de 5 vai dar o quadrado do primeiro, que é 4, menos o quadrado do segundo, que é 5. 4 menos 5 dá menos 1. Então, esse produto aqui, jogando dentro da mesma potência, fica esse vezes esse, vai dar menos 1. E esse cara aqui, que ficou dentro do parêntese, se a gente olhar, eu posso reescrever como raiz cúbica, só reescrever, para ficar mais claro que o que está dentro do parêntese aqui é exatamente o A. Aqui, ó. Ou seja, eu tenho que A ao cubo vai ser 4, menos 1 elevado a 1/3 é menos 1. Então, isso aqui fica menos 3. Então, A ao cubo é igual a 4 menos 3A. Ou seja, esse A aqui satisfaz essa equação, ó, x ao cubo mais 3x menos 4 igual a 0. É só jogar isso tudo para o lado de lá. Ou seja, mostrei que esse número aqui ele é raiz dessa equação aqui de coeficientes inteiros. Então, ele é um número algébrico.
E, na verdade, na palestra eu mostro que ele vale 1, porque eu vejo que esse número aqui só tem uma raiz real, que é 1. Esse número não, essa equação. Só tem uma raiz real, que é 1. As outras duas raízes são complexas. E como esse número aqui, ele é a raiz dessa equação e ele é real, então ele tem que ser igual a 1. Mas para a gente aqui não interessa. O que interessa é que ele é a raiz dessa equação. Tá legal? Bom, então assim, como eu falei, essa aula ela era um conteúdo mais curioso, né? uma coisa nova. Usa algumas, é dura no sentido de que usa naquela demonstração mais dura, ela usa coisas de análise. Então, assim, caso vocês não tenham entendido porque não fizeram análise, não esquentem a cabeça, tá? Vocês vão ver que o EP, eu coloquei o EP lá, tem 2 exercícios só. No primeiro é aquele que eu já falei, que é mostrar que o inverso e o simétrico de um número algébrico são algébricos. E o segundo exercício, eu dou 3 números lá e peço para vocês mostrarem que eles são algébricos, ou seja, eu peço para vocês encontrarem polinômios de coeficientes inteiros que tais que esses números sejam raízes desses polinômios. Claro que não são números complicados como desse último slide. Esse último slide eu coloquei como uma curiosidade, mas são números que vocês vão ter um trabalhinho para achar, mas é bem razoável de achar esses polinômios. Tá? Então, desse conteúdo, o que eu quero que vocês peguem, que entendam mesmo o que são números algébricos e transcendentes, que entendam que os algébricos são um corpo que está entre os racionais e os reais, quando a gente considera os algébricos reais, e que ele, em termos de tamanho, está mais próximo dos racionais do que dos reais, ou seja, que os transcendentes têm muito mais, e que vocês saibam verificar a diferença, apenas isso. Tá? E claro, dado um númerozinho lá um pouquinho diferentinho, tentar achar um polinômio de modo que ele seja raiz, mas é um diferentinho que não seja também algo que tem que tirar da cartola, como esse último slide que a gente viu. Tá legal? Então é isso. A próxima aula é a última, a gente vai trabalhar com irredutibilidade de polinômios, a gente já vai ver lá o que é isso. Tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima.